Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade, eu acabei me relacionando com um rapaz e eu tive relação com ele e acabei engravidando. Quando eu descobri a gravidez, que eu contei pra ele por WhatsApp, ele acabou me bloqueando e não querendo saber da criança. Foi algo que me doeu muito. Ele tinha sido um primeiro rapaz que eu tinha me envolvido. Eu nunca tinha me envolvido com uma outra pessoa e eu tinha certeza, né, que a criança era dele. E eu gostava dele, eu tinha desenvolvido um sentimento afetivo por ele, sabe? Mas ele não quis saber. Os meus pais me deram toda assistência na gestação, né? Passamos pelo parto, foi um dos dias mais felizes da minha vida, fiquei muito feliz. E quando a minha bebê já tinha nascido, a minha mãe descobriu quem que era a mãe desse rapaz, entrou em contato com a família dele e a família dele quis conhecer a minha bebê. Assim, os meus pais, eu e minha filha, fomos até a casa do rapaz, chegamos lá, ele quis assumir, né? Ele conheceu, só que ele pediu o exame de DNA, que sinceramente eu fiquei bem chateada, porque hoje eu entendo, né, que quando a gente não tem um relacionamento sério, né, a gente não tem um planejamento, a gente acaba engravidando, o pai tem direito de pedir o exame de DNA, mas como eu tinha muita certeza de quem era, então isso me magoou. E outra coisa, eu fiquei muito magoada, porque durante toda a gestação foi sozinha, né? Tipo, todos os pais estavam ali, todos os pais estavam presentes, e ele não estava presente. Então, foi muito ruim. Só que aí, durante esse processo, ele acabou assumindo a criança. E ele sempre se fez um pai muito presente. Ele, desde que ele assumiu, ele quis assumir, ele quis estar junto, ele quis pagar pensão, ele quis estar ali. E uma dessas visitas à nossa filha, ele acabou conversando comigo e propondo que a gente tentasse. Eu até quis, a gente tentou, mas não deu certo, terminamos. E depois ele chegou e falou assim pra mim: vamos tentar, de verdade, vamos morar junto. Eu fiquei um pouco assim, preocupada. Ele disse que ia fazer valer a pena, que ia cuidar da nossa família, então eu fui. Fui morar com ele, eu, ele e a nossa filha. E aí tudo começou a entrar no lugar, né? Nossa filha começou a crescer, ele estava trabalhando, eu também estava trabalhando, as coisas foram fluindo, foram dando certo. E aí, quando eu estava, digamos assim, num estágio super bacana, eu descobri que eu estava grávida. E grávida de gêmeos. E assim que eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, paralelamente eu descobri que a nossa filha mais velha era autista. Então foi uma sobrecarga muito grande para mim, né? Cuidar de uma criança autista e estar grávida de gêmeas. E aí passar por todo aquele processo. O pai da minha filha trabalhava numa cidade do lado e nem sempre ele estava em casa e muitas das vezes tudo era eu que tinha que fazer sozinha, eu que tinha que cuidar da nossa filha, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que trabalhar, eu estava grávida. Foi um processo muito constrangedor, tipo, muito doloroso e muito difícil, e eu odiava ir nas ultrassons sozinha. Tinha ali os pais acompanhavam as esposas e eu sabia que eu tinha alguém, mas que não ia comigo, sabe? E quando ele tinha oportunidade de ir comigo, ele fazia o maior drama, o maior show, porque eu odeio hospital, porque eu não gosto de ficar dentro do hospital, porque o cheiro do hospital, sabe? Ele sempre colocava um defeito no hospital e era horrível, porque eu tinha que estar lá. Então eu queria que ele estivesse ali comigo, sabe? Mas toda vez que ele falava sobre o hospital, era assim, ia rápido embora. Enfim, a nossa filha nasceu, só que quando eu tava com 7 meses, eu tive um problema, um sangramento, corri para o hospital e descobri que a minha placenta tinha descolado e eu deveria fazer um parto de urgência prematuro. E aí eu tive o parto prematuro das minhas duas nenéns. Elas saíram de mim, já foram direto para a UTI e aquela dor, né, de estar dentro do hospital, vendo as mães com seus maridos e com seus filhos e eu sem o meu marido e sem as minhas filhas. E foi um processo muito difícil para mim, eu me sentia muito sozinha, mas graças a Deus a minha avó ficou lá comigo, mas quem é mãe e sabe qual a importância de ter o pai ali do lado, né, do pai da criança, mas ok. Ele foi visitar as meninas 2 vezes enquanto elas ficaram na UTI. Já eu, quando tive alta, eu ia um dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Até por fim, as minhas filhas terem alta. Depois que elas voltaram para casa, foi todo aquele processo, né? Eram 3 crianças, era muito difícil, eu tive que abrir mão da minha vida profissional para dar atenção ali, para dar assistência, meu marido nem sempre estava presente. E aí foi quando eu decidi
começar a me inscrever. Eu me inscrevi, na verdade, num curso online de espanhol. Eu já falava um pouquinho e o meu sonho era conhecer toda a América do Sul. Então, eu queria falar espanhol para já ir me preparando, porque na minha cabeça eu ia realizar esse sonho, né? Foi aí que eu baixei um aplicativo, que era um aplicativo para você poder desenvolver a fala e a escrita e a leitura com outras pessoas nativas de outro país. E tinham pessoas de vários lugares do mundo. E aí a ideia era conversar e tanto eu ensinar português para quem estava lá e quanto eu aprender espanhol ou até inglês, que eu também sempre gostei, de lá para cá. E aí foi quando um rapaz começou a conversar comigo, um turco da Turquia. Ele era super bonito e dizem que a fama dos turcos não são muito boas, mas ele era um cara gentil, ele era um cara tranquilo e os assuntos que nós tínhamos eram assuntos totalmente aleatórios e sobre o desenvolvimento ali da linguagem, né? A gente só falava sobre isso mesmo e ok. Só que com o tempo a gente foi falando, a gente sempre estava se falando e aí ele começou a me contar as coisas da vida dele e quando eu fui falar sobre a minha vida, eu não tive coragem de contar que com 26 anos de idade eu tinha 3 filhos e um marido. Então, eu criei uma nova versão, uma nova mulher que não existia, mas no fundo eu gostaria que ela existisse, aquela mulher livre, sabe? Que pode fazer o que quiser da vida. E quando eu ia contar algumas coisas sobre o meu relacionamento, eu sempre mencionava como meu ex-marido. E assim a gente foi conversando e a gente começou a ter uma troca muito profunda. E eram trocas calorosas e a gente começou a ter uma conexão de paixão. Eu comecei a me apaixonar por ele e ele começou a se apaixonar por mim, sabe? E eu sempre, claro, não dizia pra ele vir pro Brasil, porque não tinha como eu receber ele aqui. Ele ia descobrir que eu tava mentindo, né? Eu até cheguei a jogar uma indireta pra ele, tipo, perguntando se ele se relacionaria com mulher que tem filho, e ele me respondeu que sim, mas que não assumiria a criança como filho dele. Eu fiquei pensativa sobre isso. Eu entendo, né? Meus filhos têm pai, mas é claro que a gente fica com aquele sentimento, tipo, como seria se fosse pra ele cuidar, então, né? E eu não tinha um, eu tinha 3. E por medo de afastar ele, eu continuei alimentando essa mentira. E pra ser sincera com vocês, a gente começou a ter um relacionamento à distância tão profundo, que nós tivemos até trocas, assim, sabe, sensuais. Nada porque ele me pediu, em nenhum momento ele me pediu foto, a gente não falava sobre esses assuntos assim, ele nunca perguntava, ele nunca entrava nesses assuntos. Mas eu entrava, eu queria falar, eu que estimulava ali, né, eu que incentivava as conversas, troquei fotos íntimas com ele, tudo bem, não é algo que a gente tem que se orgulhar, mas eu me sentia bem vivendo aquela versão que eu tinha criado, sabe? Até que a gente começou a conversar e eu falei pra ele que eu iria pra Turquia, que eu iria lá encontrar com ele e ele ficou esperando. Só que eu tava mentindo. Eu tava mentindo, mesmo que eu fosse pra Turquia, como que eu ia manter essa relação? Eu era casada e tinha 3 filhos e ele não conhecia a pessoa que eu era. Então eu comecei a ficar muito mal com toda essa situação e ele me cobrava também, tipo, poxa, eu quero te ver, eu vou ao Brasil, você vem pra cá. Só que eu não podia, tava tudo errado, era tudo mentira, eu não era aquela pessoa. E ele tinha se apaixonado por mim, e eu tinha me apaixonado por ele. Era uma relação que, sinceramente, poderia ser a relação do meu sonho, sabe? Viver o meu sonho, viver... Só que, vamos cair na realidade, né? Eu tava muito longe de ser aquela versão que ele conhecia. Na verdade, ele não me conhecia. Na verdade, ele não sabia nada sobre mim. Na verdade, eu me apaixonei por uma mentira. E foi por isso que eu decidi não falar com ele mais. Eu decidi que bloquearia ele, que tiraria ele da minha vida, porque não estava certo como estava. Ele me disse que quando viesse ao Brasil, ele gostaria muito de me conhecer pessoalmente e que quem sabe um dia a gente pode se encontrar por aí. E hoje, atualmente, eu tô aqui, apaixonada por um cara que mora do outro lado do país, que se apaixonou por uma versão minha que não existe. E fico pensando, sabe, que realmente eu faço, porque eu tô nesse relacionamento. Eu até gosto do meu marido, mas no fundo, não é isso que eu quero pro meu futuro. Eu tenho muito mais pra mim, sabe? Eu penso em coisas muito grandiosas e ter visto que um cara de outro país me elogia, fala que eu sou linda, gosta de mim mesmo com os meus defeitos, né, ali
da minha aparência, ele sempre faz a minha autoestima ficar boa, ele sempre me apoia quando eu conto coisas profissionais pra ele, e isso me deixa pensativa quanto a ter um homem que realmente me ama e me merece, sabe? Um homem no qual eu também vou poder amar e vou poder sentir coisas boas. Porque hoje o meu relacionamento, ele tá totalmente fadado, sabe? Eu tô cansada do que a gente tá vivendo, é exaustivo pra mim, e eu sinceramente não sei o que eu faço. Eu não sei se eu conto pra ele toda a verdade e aí ele me exclui de vez, ou se eu deixo aquela versão bonita que eu construí pra trás como uma forma de recomeçar a me olhar com outros olhos, sabe? O que vocês fariam? Vocês contariam a verdade ou vocês fariam como eu fiz? Preferiria me deixar do jeito que tava, sabe? A mentira dominar e deixar essa história pra trás. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Nossa, eu vou falar que eu fiquei torcendo pra esse turco e você, gente. Ai, meu Deus do céu. É errado a gente apoiar a traição, né? Não quero longe de mim. Mas a gente vê que é um relacionamento que começou muito cedo, é uma relação que não teve um desenvolvimento amoroso, você e seu parceiro talvez não tiveram a oportunidade de se conhecerem como homem e como mulher, né? E acaba que tudo isso são pontinhos que a gente vai colocando pra, né, desistir de continuar. Mas, olha, se você vê uma oportunidade de crescer junto com o seu marido e você gosta dele, procura algum tipo de, sei lá, terapia de casal, ou algo que vocês possam fazer que realmente vai preencher o seu coração, vai te fazer feliz, vai te fazer completa. Mas olha, muitas vezes quando a gente tá nesse processo de desenvolvimento, a gente se pega triste, porque a gente desenvolve, mas nosso parceiro não. A gente entende o que a gente quer, mas ele não. E essa busca, ela é totalmente sua, né? Ela não é dele. Então, é muito importante que você, às vezes, fique só. Nesse momento, né, se tiver uma dependência financeira, é mais difícil ainda. Tenta equilibrar a sua vida para buscar um equilíbrio profissional. E aí, quando você tiver a sua independência profissional, você conseguir tomar uma decisão mais precisa sobre seu relacionamento, né? Porque eu falo isso para a maioria das mulheres quando elas me julgavam por ter me tornado mãe solo, quando eu decidi largar do pai do meu filho. Algumas mães ficavam tipo, nossa, mas você deixou o pai da criança? E eu pergunto, pra você que é mãe casada, se hoje eu te dou a oportunidade de ser dona do seu empreendimento e do seu dinheiro, você continuaria no seu casamento ou você largaria ele? Então se faça essa pergunta, se hoje você tivesse condição financeira, você continuaria com seu marido? Ou você procuraria uma casa para recomeçar a sua vida? A gente vê muitas respostas a partir dessa pergunta. E aí você toma a decisão que é melhor pra você. E dê a oportunidade do turco saber da sua realidade. A mentira, ela já foi criada, e essa versão mentirosa, ela pode continuar existindo de qualquer jeito. Você pode sim contar pra ele, e ele pode sim querer entender a sua realidade e te salvar, né? Tipo, querer te ver, entender e falar, não, eu quero abraçar a causa mesmo assim. A gente não sabe. E um outro ponto é, toma cuidado. Do mesmo jeito que você criou uma mentira pra ele, ele também pode ter criado uma mentira pra você. Do mesmo jeito que você não contou a sua versão original, ele também pode ter uma versão original que ele não contou. E aí, de repente, a partir da sua verdade, ele também tem coragem de contar a verdade dele. E aí vocês têm uma oportunidade de realmente se encontrar, porque nem se encontraram ainda, se encontrar com a verdade um do outro. Muitas coisas podem acontecer, mas a verdade e a comunicação é o que prevalece. Se você também já se apaixonou por uma pessoa do outro lado do mundo e teve que contar uma mentira para sustentar a sua realidade ou o sonho que você gostaria de ter, me manda sua história no storiescanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, assine o membros, um beijo e até o próximo vídeo.